A paz, Senhor, gente, continuando fazendo aqui a segunda parte, né, do estudo que nós estamos de Mateus 26. Na primeira parte nós falamos sobre Mateus 26 e agora nós vamos fazer uma analogia entre as duas versões, falando em João. Você vai abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João 21, capítulo 13. Então diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus lhe serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E Pedro disse: Sim, Senhor. Respondeu Pedro: O Senhor sabe que eu o amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a segunda pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabes que eu o amo. Então, cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Ó Senhor, sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: Então, alimente minhas ovelhas. Eu vos digo a verdade. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outros e o vestirão. Onde você não quer ir. Amém? Queridos, sobre o que eu quero falar com vocês nessas duas colocações. Nós vamos fazer a analogia do seguinte: Pedro, ele negou a Jesus 3 vezes, né? E da mesma forma que quando Jesus ressuscitou e que foi ceiar com eles, foi, né, fazer comer peixe e estar com eles antes de voltar ao Pai. E quando ele fala para Pedro 3 vezes que Pedro confirmasse se ele o ama de verdade, na primeira parte, Pedro, lembra que eu falei no outro vídeo que Pedro tinha tirado a sua espada para poder, que cortou mesmo, né, a orelha de Malco, que era o servo do sacerdote que vinha prendê-lo, e Jesus falou com ele: Pedro, guarde a sua espada, que quem vive pela espada morrerá por ela. E quando só que na verdade Pedro se sentiu frustrado. E quando Jesus agora ressurreto, né, ele vem falar com Pedro e pergunta a Pedro se ele o ama e pede a Pedro que apacente as suas ovelhas, a gente pode ver que ele está curando Pedro e que ele está mostrando a Pedro que ele está indo para os céus. E lá em Atos, se vocês continuarem a história, que depois disso vem Atos dos Apóstolos, e se vocês forem para o livro de Atos e ver o relato de tudo aquilo que aconteceu, Pedro, entre a crucificação de Cristo e a ressurreição dele, em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos saem e vão para o ide do Senhor, que é cumprir aquilo que Cristo disse a ele, vá e fale sobre estas coisas com toda a criatura. O que aconteceu? Pedro viveu um milagre. Pedro, por ser curado, por ser transformado, por se permitir, né? Porque aí
E por ele ter andado afastado durante a crucificação, durante toda a via sacra, durante todo esse tempo, Pedro acompanhou de longe. Pedro não estava perto de Jesus e o seu coração se entristeceu porque ele chorava, porque ele tinha negado a Jesus. E o Senhor depois veio com toda a sua plena sabedoria e curou Pedro e disse: Pedro, se você me ama, cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, fale sobre a minha palavra, cure, faça todas as coisas que esse tempo que você viveu comigo você aprendeu. E foi quando, em Atos, a gente vê os apóstolos saindo, quando Pedro abre a sua boca e o Espírito Santo vem sobre eles. Pedro abre a sua boca, 3.000 almas são convertidas e são ganhas para Jesus através dele ter entendido o chamado dele, e a promessa dele se cumpriu nesse dia. E Pedro, até hoje, a gente fala sobre ele, sobre as escrituras, sobre aquilo que ele tem feito, sobre toda a sabedoria que ele adquiriu durante esse tempo. Então, queridos, a palavra que eu quero deixar hoje para vocês, que foi aquilo que tocou profundamente o meu coração, é que muitas vezes a gente está entristecido, a gente está frustrado porque a promessa se demora demais em cumprir, a circunstância te mostra que você não vai viver aquilo que Deus prometeu, queridos, mas por mais que a circunstância nos diga que nós não vamos viver, a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é eficaz e ela se cumpre com toda a sua sabedoria. Então, que a gente possa, como Pedro, entender o chamado do Senhor e possamos hoje, pedir a Deus, entra, no teu quarto, no secreto, e fala com o Senhor, coloca o teu coração, as tuas frustrações, coloca tudo aquilo que tem te impedido de andar perto do Senhor, de andar com Ele, e que você possa voltar, a queimar o seu coração de amor pela palavra, pelas vidas, pela obra do Senhor, que os teus olhos sejam cobertos e cheios da misericórdia dEle, que a gente possa enxergar através dos olhos de Jesus, porque através dos olhos dele nós vamos entender o quanto somos falhos, somos pecadores, mas o quanto o Senhor nos ama. Tá bom? Que vocês possam ficar com essa palavra, que ela possa frutificar a 30, 60, a 100 por um no coração de cada um. Se vocês gostaram, embaixo está a descrição, que vocês possam se inscrever no canal, possam curtir o canal, compartilhar com as pessoas que vocês desejam em seu coração, e muito obrigada. Em nome de Jesus, eu já agradeço a todos, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.